Estão ansiosos todos para a nossa palestra de hoje? Não precisam aqueles que fizerem a inscrição, conforme segue aqui abaixo. Pode fazer a inscrição, é somente R$ 10. Aqueles que não desejarem o certificado podem assistir e acompanhar aqui a live. Então, as redes oficiais das nossas. Então, boa palestra a todos. Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos. Agora nós teremos esse início das nossas apresentações. Temos uma programação extensa e hoje iniciaremos às 7 horas, dando início agora aos nossos trabalhos. O objetivo tem o quê? A FENES tem o objetivo da educação de Libras e assim como outras políticas que abarquem a língua de sinais na educação de surdos também. Temos também políticas públicas do esporte, saúde, também agradecemos aos intérpretes que estão aqui, da FEBRAPILS, que estão também nos apoiando a FENES conjuntamente. Então, agora nós daremos início. Convidamos a professora Flaviane, pedimos a atenção de todos acerca do que ela vai explicar, do que ela vem explanar acerca da educação de surdos. A Flaviane vai trazer informações muito importantes do contexto político e principalmente acerca do que a FENES deseja para a educação de surdos no Brasil, acerca das leis, os decretos, todos eles que já, toda essa legislação pronta e a que falta ainda para aprimorar cada vez mais. Então, nós, enquanto comunidade surda, nós desejamos que todo o Brasil tenha acesso a essas leis, que elas não estejam somente no papel, mas que os surdos também conheçam essas leis e se preparem cada vez mais, que eles estejam cientes dos seus direitos. O esporte também é muito importante, mas para que a educação? Por que a FENES está separada com a CDBS e a FENES? Por quê? Porque a CDBS cuida da questão esportiva e nós cuidamos principalmente da questão da educação. E também em apoio com a FEBRAPILS. Então, por isso, a FEBRAPILS começou a se organizar também em parceria conosco, a Federação dos Intérpretes, Tradutores e Intérpretes, e aí nós temos todas essas instituições que estão aqui conosco, e o meu sonho realmente é que toda essa luta, todas essas instituições e pessoas tornem a educação não mais um sonho, mas sim uma realidade para os surdos, para que tenham intérpretes que sejam capazes, que tenham responsáveis, e aí nós temos aqui a Mariane, nós temos a Mariane Stanfi, nós temos a Diana, a Flaviane, todos estão aqui para poder trazer um pouco dessa experiência. Sabemos que não é fácil, ao contrário, é bem difícil, é um passo atrás de outro, e realmente nunca é fácil. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, por conta da Covid, por conta da pandemia, nós possibilitamos, inclusive, esse período de uma live que possa transmitir essas informações, para que a gente possa ter um conhecimento real de quais são as dificuldades, do que são efetivamente os ganhos, o que sabemos, o que não sabemos, quais são os processos, os responsáveis de cada um, o grupo, a comunidade surda. Então, por isso, desejo a todos uma boa palestra e agradeço desde já. E meu nome é Antônio, esse é o meu sinal. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais.
estou trabalhando afastado para a FENEIS, para trabalhar com a FENEIS. Então, questões positivas, realmente, o que a gente tem que verificar de melhorias, e desde já agradeço a presença de todos vocês. Olá, boa noite. Meu sinal é esse. Eu sou presidente da CDBS. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo momento de fala e a abertura aqui do evento. Sabemos o quão importante é a temática da educação bilíngue para a pessoa surda, e a CDBS está sempre caminhando junto com a FENEIS e com a FEBRAPILSO e com a comunidade surda, nas lutas que são peculiares a nós, pelo direito linguístico que nos tem que ser garantido, e pela escola bilíngue, e a valorização que a mesma deve ter, tendo em vista que ela garante uma identidade surda. Uma escola forte nos garante que efetivamente não tenhamos mais tantos entraves na sociedade, que tenhamos uma educação mais leve. A educação inclusiva traz certos impactos sociais a nós surdos e uma desistência da comunidade também. Então, com a educação bilíngue, nós temos efetivamente a possibilidade de ter uma educação que ultrapasse esses níveis. E a CDBS traz a questão também, porque a prática esportiva e a FENEIS Educação, acreditamos que elas caminhem juntas. E aí estamos aqui também, conjuntamente com a FEBRAPILS, as 3 instituições que podem representar o Brasil, das associações, e a importância da educação bilíngue para as crianças surdas, para que elas participem e tenham professores surdos, profissionais da educação física, que se comuniquem também com eles. Sabemos que em algumas escolas, professores que não dominam a língua de sinais, então os professores acabam tendo um prejuízo realmente, um baixo rendimento nas escolas. Então, as associações e a FENEIS, as associações esportivas, então nós queremos realmente estar com a FENEIS, com a FEBRAPILS, em conjunto para que se desenvolva o esporte e o Brasil possa ser uma referência positiva para outros países que possam ver que o Brasil tem crescido cada vez mais nessa questão esportiva também. Então, essa educação bilíngue possibilita isso também, esse desenvolvimento para a criança surda, para que ela se desenvolva em todas as áreas. Então, o que nós temos realmente, em Brasília, nós temos o Comitê Olímpico, que é um momento realmente de visibilidade grande, e torço para que logo as escolas bilíngues possam ser abertas cada vez mais por uma educação bilíngue de fato, e que as crianças tenham acesso a essa questão esportiva e que possam, quem sabe, representar o Brasil nas diversas modalidades. Então, nós temos também a importância da educação bilíngue, nós temos também a questão esportiva, que é muito cara a nós todos. É importante que aprenda também com essa questão desportiva, de como faz as competições, é positivo para todos nós surdos. Então, agradeço desde já a atenção e um grande abraço a todos e todas. Parabéns, parabéns. Boa noite a todos e todas, a todos os profissionais, professores, familiares, todos que trabalham com a educação, com essa temática da educação de surdos. Desde já agradeço a FENEIS pelo convite em estar participando desse momento de abertura do seminário de educação de surdos. Agradeço à presidente Diana, que é presidente da CDBS, e aqui também agradeço à FEBRAPILS, e estamos juntos, realmente, para representar a comunidade surda. Então, este momento, eu sou vice-presidente da FEBRAPILS, iniciei em 2019, e é importante que se tenha o surdo também, porque valoriza a questão da profissão do tradutor e intérprete surdo, o guia e intérprete também.
Então, nós sempre, da diretoria da Febrapios, nós estamos apoiando a comunidade surda e a educação bilíngue, estamos em favor da educação bilíngue de surdos. Então, a Febrapios, ela realmente não quer que na escola bilíngue tenha intérpretes, não. No que nós incentivamos na educação, em outros espaços, sim, nos espaços inclusivos, sim, haja interpretação e haja o profissional intérprete, mas dentro de uma escola, de um contexto bilíngue, acreditamos que o ensino tem que ser dado, oferecido, e na sua primeira língua, que é a língua brasileira de sinais, sem a necessidade de um intermediador, de um mediador, que seria o intérprete. Então, essa questão do currículo de Libras como L1, estamos tentando a parceria com o MEC e também com 15 universidades, para que seja organizado o currículo de Libras como L1, e não a questão de se coloque o intérprete. Não, esse é um momento que a educação bilíngue ela seja ofertada diretamente em língua de sinais nas salas de aula, sejam salas de aulas bilíngues ou escolas bilíngues. Então, esse seminário organizado pela FENES, venha um momento de que deve ser dado apoio à educação bilíngue, que na verdade é uma realidade. E com isso a Febrapios também agradecemos o convite e aqui nós nos fortalecemos com todas essas instituições. Então, desejo um bom seminário a todos e todas e que esse possa vir para esclarecer conceitos do que seria a educação bilíngue de fato, o que é o ensino de Libras como L1 e para que serve, e a importância do mesmo para entender esses conceitos, e o português como L2, que é o português escrito. Então, esse é o propósito, o objetivo do seminário, para que os surdos conheçam toda essa temática e os conceitos envolvidos. Muito obrigado a todos e todas, desejo um bom seminário. Olá a todos os participantes. Agora nós vamos convidar ao primeiro convidada, perdão. Muito bem, boa noite. Olá a todos. Por favor, eu gostaria que colocassem os meus slides para a gente iniciar a palestra. Bom, para mim é um prazer estar aqui essa noite, para que nós possamos ter essa palestra. Esse evento, né, é realizado por 3 instituições tão importantes que apoiam a comunidade surda, a FENES, a Febrapios e a CBDS. São instituições realmente muito importantes para a comunidade surda, porque elas possibilitam o fortalecimento da nossa comunidade. Então, para mim é um prazer estar aqui participando desse evento de tamanha importância. Bom, nós acreditamos
que é as relações com a legislação dos surdos, é extremamente importante para a nossa atuação, entender os conceitos que são trabalhados, entender as legislações brasileiras que estão relacionadas, né, com todas essas instituições, seja do esporte com a CBDS, seja do trabalho do tradutor-intérprete com a FEBRAPILS. Então, o tema que nós vamos tratar aqui é a educação de surdos já, porque a comunidade surda ela está iniciando por essa educação de surdos. Nós já temos propostas que falam sobre essa questão, nós já temos atividades, né, relacionadas a escola bilíngue, nós já temos uma luta de bastante tempo nessa área, então é importante nós estarmos discutindo junto com a comunidade surda em quais são as possibilidades que nós temos para poder melhorar essa educação de surdos. E para isso é importante conhecer alguns conceitos, é importante entender quais são as relações que estão postas com a legislação, é importante também entender como é que a legislação vem a contribuir com esse fortalecimento e como é que a nossa comunidade ela é afetada por essa legislação. Então, essa não é uma questão simples, né? É um processo muito moroso, muito importante, que exige, né, arregaçar de mangas mesmo, que exige muito trabalho para que nós possamos realmente conseguir ampliar essa luta e conseguirmos ter o protagonismo necessário. Então, a FENES ela tem um trabalho muito importante nessa atividade, porque ela atua como acompanhando, né? Há mais de 30 anos ela acompanha os trabalhos dentro dessa atividade, dentro das situações da educação bilíngue para os surdos. O que nós vamos tratar hoje são as relações na legislação voltadas nas legislações de língua de sinais, né, voltadas para a educação bilíngue de surdos. Então, nós selecionamos algumas legislações que nós vamos trabalhar aqui. Eu peço para passar o próximo slide, por favor. A primeira legislação que nós vamos discutir é a Convenção da ONU, né, que é um documento internacional. Esse documento, essa Convenção da ONU é um documento muito importante para nós, porque ele trata de como as línguas de sinais são vistas no mundo, de como são tratados todos esses documentos. Nós também temos documentos internacionais sobre língua de sinais e também um documento do IDA, que a gente vai discutir aqui, né, que é justamente documentos importantes que falam sobre a questão da língua de sinais e que trazem relações importantes para que nós possamos compreender como as línguas de sinais são vistas no mundo e como é que elas são tratadas no âmbito das legislações. Esses três documentos, eles acabam sendo documentos de suporte para a lei brasileira. Então, no Brasil, nós tomamos como base esses três documentos para poder construir o nosso arcabouço legal, para nos dar segurança dentro desse aspecto. Bom, como eu disse, esses três documentos, o documento da ONU, os documentos internacionais, né, e também os documentos internacionais sobre a língua de sinais, e também, não me lembro bem a data dele, se eu não me engano, de 2017, e também o documento do IDA, que é o International Disability Alliance. Todos esses documentos, eles são importantes, mas aqui no Brasil, o que nós temos de mais importante, né, nós já sabemos, todos nós conhecemos essa legislação, é a Lei de Libras. Mas a gente precisa analisar o que aconteceu antes da Lei de Libras, como é que surgiu essa lei, como é que a gente conseguiu trazer à tona, né, qual o movimento que aconteceu no âmbito político, quais foram as relações, né, que tiveram, e quem eram os atores que estavam por trás para a gente conseguir ter a aprovação dessa legislação. Se diz que a Lei de Libras abriu um caminho, mas nós temos também
outros documentos que falam sobre língua de sinais, que trazem esclarecimentos, que trazem reconhecimento sobre a língua de sinais, né, como uma língua natural dos surdos, que trazem, inclusive, o sujeito surdo, né, que apresentam o sujeito surdo. Né, a pessoa surda acaba tendo um protagonismo quando se trata dessa legislação. Então, ela realmente é extremamente importante. Se nós não tivéssemos uma lei que trouxesse todo esse reconhecimento de toda essa importância, talvez nós não tivéssemos o progresso que nós já tivemos até hoje. Muito bem. E quais são as legislações brasileiras, né? Nós já falamos que a Lei de Libras ela abriu o caminho para a nossa legislação, mas nós temos também outras legislações, outros documentos legais que falam sobre a língua de sinais e que trazem essas informações. Vocês podem ver nos slides aí, inclusive, nós temos a LBI, que é a lei mais recente. Nós temos documentos que são baseados, inclusive, nesses documentos internacionais que nós já comentamos. Nós temos também a questão mais importante que nós temos é justamente a questão da Libras, como sendo o ponto principal dessas legislações todas. Então, todos esses documentos que estão apresentados aqui são justamente documentos que trazem a língua de sinais de uma maneira importante. Nós temos o decreto, né, de Libras, que regulamenta a lei de Libras. Nós temos a lei do tradutor e do intérprete, a 12.319. Nós temos o Plano Nacional de Educação e também a LBI. Claro que existem alguns outros documentos que nós não temos aqui, esses são os documentos mais importantes. Mas quando nós procuramos a palavra Libras em todos esses documentos, a gente percebe a importância que essa língua vai ter em todos eles, né? Todos eles acabam tendo caminhos, novas possibilidades, novas interpretações a partir de cada uma dessas legislações. Então, as relações que são colocadas a partir da forma como a lei de Libras ela é tratada dentro desses documentos, geralmente de maneira muito básica, né? Mas ele também nos traz uma segurança jurídica a partir dessa questão. Agora, analisando documentos que tragam a educação bilíngue de surdos, documentos que tratem especificamente desse tema. No Brasil, nós temos o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, nós temos o Decreto 5626, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, e nós temos um documento internacional, que é o documento do IDA, que é o International Disability Alliance. Então, todos esses documentos são extremamente importantes, porque são documentos que trazem justamente esse termo, educação bilíngue de surdos. E em cada um desses documentos vai apresentar um conceito para esse documento, e aí a gente tem que refletir sobre o que esses documentos trazem para a nossa comunidade. Que sensação de fortalecimento, que sensação de protagonismo a gente consegue ter a partir do entendimento de cada um desses documentos, né, que nos dão essa garantia de uma educação bilíngue para surdos. Esses documentos que trazem a questão da Libras, os documentos que falam sobre a questão da educação bilíngue. Então, se a gente for parar para ver, ainda são poucos documentos, né, a gente ainda tem possibilidade de ter mais espaço para poder fortalecer essa questão da educação bilíngue de surdos. Então, vamos ver agora no próximo slide. Só um momento, por favor.
Só mais um momento. Então, falando sobre essas relações, né, que estão expostas aí na nossa legislação, a gente precisa pensar na Convenção da ONU, que é um documento extremamente importante, né? E esse documento ele traz algumas relações. A gente sabe que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem uma representatividade muito importante. E aí esses documentos da ONU eles acabam ajudando a diminuir os preconceitos, né? Eles são documentos bastante importantes. Então, por conta desses documentos, a gente tem uma diminuição, uma mudança de paradigma entre a perspectiva clínica, né, da surdez, e depois uma perspectiva cultural da surdez. Então, dentro desse documento da ONU, eles colocam várias informações sobre a questão das línguas de sinais. Então, por exemplo, nesse documento, ele fala justamente no artigo 24.3, fala justamente sobre a facilitação do aprendizado das línguas de sinais e a promoção da identidade linguística da comunidade surda. E eles, no ponto C desse artigo, ele vai trazer justamente a questão de garantir, curar as pessoas, especialmente as crianças cegas, surdas e cegas, que sejam educadas na modalidade de língua que seja mais adequada para cada uma delas. E ainda apresenta uma situação de que as pessoas elas devem ser educadas na língua que seja mais confortável para elas, né? Com uma língua que ajude o ser humano, que ajude esse indivíduo a aprender e a se desenvolver em um desenvolvimento acadêmico e social. O terceiro ponto que é trazido nesse documento é justamente que as pessoas com deficiência farão jus em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E que a sua identidade, seja cultural e linguística específica, seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda. Então, aí nós temos trazendo essas questões de cultura, de língua, todos esses 3 pontos que eu trouxe para vocês aqui, eles acabam sendo realmente bastante importantes para que nós possamos entender, né, como é isso da base para as relações que nós estamos falando e esse que vai estar de base para a construção do Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação, ele fala, né, esse documento do MEC fala justamente da oferta de educação bilíngue com o português como segunda língua na modalidade escrita. E aí ele traz justamente essa questão de que as crianças elas têm que ter esse direito de ter uma educação na sua língua de conforto, na sua língua natural. E, então, trazer essas informações dentro de um documento do Ministério da Educação é uma situação muito importante e que tem uma força, né, muito importante. Mas nós precisamos novamente pegar isso daí para poder tomar como base. A base toda é justamente o artigo 24 da Convenção da ONU. O MEC se utilizou dessa convenção, desse tratado internacional, para poder construir essa ideia que está vigente ainda sobre a educação de surdos, de como os surdos vão ser educados, de como que tipo de escola nós vamos ter, que tipo de educação nós vamos ter também dentro dessa perspectiva. Então, isso acaba trazendo para nós uma certa segurança, né, e deixando essas informações muito mais claras. Isso traz um pouco mais de força para a nossa luta. Mas, atrelado a isso, né, nós temos um outro ponto que é muito importante também,
que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. A LDB, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide. Aqui nós temos duas questões bastante importantes, né, para se tratar: o paradigma da educação e a educação bilíngue de surdos. Aqui nós estamos falando que toda criança ela deve ter acesso a uma educação. Então, as crianças têm que ter oportunidade de participar da educação. Então, o bilinguismo ele acaba aparecendo aí, né, dentro dessa questão. A gente está falando aqui, nesse sentido, a educação especial ela não acaba sendo o mais importante para esse momento. Então, aqui nós temos que pensar também nessa questão de como a gente pode garantir isso, de onde vai vir o financiamento para poder garantir esses pontos, né, que são tratados com relação à questão da educação bilíngue de surdos. O documento que norteia essas informações é a Declaração de Salamanca, de Educação para Todos. E aí, esse documento, o documento de Salamanca, a Declaração de Salamanca, ele é um documento que fala sobre a educação especial. E aí ele foca, né, na questão da educação especial, mas quando nós vamos destrinchar esse documento, quando nós vamos entender todas as questões relacionadas a esse documento, aí a gente tem um foco na questão da educação bilíngue para surdos. Nós entendemos a importância que é a gente defender a educação bilíngue para surdos. Porque o documento fala de uma educação para todos. Mas como é que vai ser essa educação para todos? Que tipo de educação vai ser essa? Como é que nós vamos tratar os sujeitos, né? As pessoas com deficiência, as pessoas negras, os povos indígenas, as pessoas com vulnerabilidade social. Todas essas pessoas, né, todas essas minorias, elas têm que ter acesso à educação. Entretanto, é um pouco complicado a gente fazer essa avaliação. Essa é uma questão que acaba se tornando um pouco ambígua, porque aí nós vamos ter justamente que entender de que inclusão está se tratando, né? De qual estratégia está sendo pensada para a educação, para essa educação para todos. Quando a Declaração de Salamanca fala de educação para todos, ela fala justamente que todas as crianças elas devem ter o mesmo acesso à educação, que elas devem aprender melhor juntas e que elas devem ter também uma oportunidade de participação igual. Agora, como é que vai ser essa oportunidade de participação igual? Onde é que os surdos vão ter uma oportunidade igual de participação com as outras pessoas? Dentro da educação bilíngue. Então, aí a gente tem que garantir a questão linguística como sendo um ponto essencial, né? Porque nós vamos ter os pares linguísticos que vão ser trabalhados, que as línguas que vão ser ofertadas, as línguas vão garantir uma construção, um fortalecimento de identidade, uma construção cultural, e aí sim a gente vai ter 100% de participação desses sujeitos dentro da educação. Agora, isso, para os surdos, nós só vamos conseguir com educação bilíngue para os surdos. Então, aí o documento ainda fala sobre aprender junto com outras crianças, né? Como é que vai ser esse aprendizado junto com as outras crianças? Porque nós temos aqui uma questão linguística, identitária e cultural. Se as crianças surdas estão junto com outras crianças surdas, elas conseguem se desenvolver. E aí sim a gente tem essa questão de mais uma vez, a educação bilíngue se mostrando importante para as pessoas surdas. Então, esse conceito de L2 ele tem que ser incluído, tem que estar dentro da questão da educação bilíngue para surdos, né? De entender que nós temos a língua natural dos surdos, a língua brasileira de sinais, e o português vai estar sendo ensinado como L2, né? O português ele vai acompanhar, porque os documentos todos trazem essa questão, o foco está sempre aí também, né? Então, por trás de todos esses conceitos,
nós temos que pensar ainda no discurso político para conseguir garantir esse espaço dos surdos. Bom, aqui na próxima tela nós tratamos de uma questão bastante importante, que todas as pessoas precisam compreender com muita clareza. E aí a gente precisa fazer, eu percebo, né, que quando nós estamos falando sobre inclusão, sobre escola inclusiva, sobre perspectiva de inclusão, nós temos vários sinais que são utilizados, nós temos várias formas de trazer isso, existe uma variação, mas nós precisamos destrinchar esse conceito, analisar esse conceito com profundidade, com clareza, para poder entender o que eles estão tratando. Então, a primeira palavra é a palavra inclusiva. O que essa palavra vai significar? Vai significar justamente essa ideia dos surdos dentro de uma escola de ouvintes, né? Incluídos junto com as crianças ouvintes, interagindo com as crianças ouvintes, que tem uma metodologia própria de ouvintes, que a maioria dos professores a maioria das aulas vão ser ministradas em português com interpretação para a língua de sinais. E aí a gente está falando dessa escola inclusiva, com surdos e ouvintes juntos, interagindo. Ok, agora por trás dessa questão, a língua portuguesa ela acaba sendo uma língua majoritária, ela acaba sendo uma língua que se sobrepõe à língua de sinais. E isso pensando na perspectiva inclusiva. Né? E aí a gente tem várias possibilidades de sinalizar isso, de falar sobre essa questão inclusiva. Mas a ideia por trás da perspectiva inclusiva. Agora, na perspectiva da inclusão, né, na perspectiva inclusivista, então nós temos essa perspectiva inclusivista, ela acaba sendo uma perspectiva que privilegia os ouvintes. Agora, numa outra perspectiva, a gente tem a perspectiva da inclusão. Então, nessa perspectiva da inclusão, para a gente poder exemplificar, bom, eu tenho essa garrafa d'água, né? E eu preciso fazer uma vitamina, então eu vou pegar uma banana, eu incluir, né, para fazer essa vitamina, eu vou incluir açúcar, né, e todo misturado. Então, ótimo, e tudo certo. Incluir, ele tem essa característica. Agora, quando a gente fala de uma como todas as atividades, são muitas atividades graves que o ensino ele é feito nessa surda, nós temos
E esse tipo de menção de inclusão, nessa inclusão, nenhuma língua se sobrepondo à outra. Né? Não tá, todos os dias vai ser privilegiada. Isso vai se tratar da perspectiva do português, assim, tudo dentro do sistema, está tudo dentro dessa perspectiva da inclusão sistêmica. Então, é um que trabalha de privilégios para os surdos, que não é apenas uma adoção curricular, é, na verdade, uma adequada para aquela comunidade. No caso, a comunidade surda. Conseguem perceber a diferença entre esses dois termos? Né? Entre a perspectiva inclusiva e a perspectiva da inclusão? E aí a gente tem que começar a utilizar mais, né, esse termo da inclusão. Por isso que nós falamos que educação bilíngue já, inclusão já, é para a gente trazer essa perspectiva. Atrás dela a gente tem que de uma equidade. E como são conceitos que são confundidos muitas vezes, a escola comum, ela geralmente está ligada é uma escola comum em que os entra na escola, as ações são feitas para que ele participe. Agora, quando a escola regular, a escola regular, ela está... Porque na escola vai ter justamente um as modalidades de ensino, a modalidade de ensino. Então, inclusão, escola regular. Porque aí nós temos um fundamento, né, modalidade visual de ensino. É bom a gente entender bem claro essas questões, né, a questão da escola com a perspectiva inclusiva regular, com a perspectiva da inclusão, para compreender os conceitos e pela escola a educação seja mais adequada para os filhos. E no caso aqui que eu trago para você, a escola. Documento de tem, aí eu vou para vocês. Começar políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças, a importância do ensino de comunicação deve ser reconhecida e provisão deveria ser feita de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso à língua classes regulares. Esse documento que fala, falava sobre a questão da escola regular. Tratava a escola bilíngue como uma escola regular.
pensar também nas classes especiais, nas escolas especiais, dentro de uma perspectiva da educação, totalmente da Constituição apresentada, da constitucionalidade, né, da ideia dessas questões linguísticas para os surdos. Então, eu selecionei uma frase aqui da LDB para que a gente pudesse ver como é que isso está colocado. Conforme a Declaração de Salamanca, que o Brasil é signatário, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não é inconstitucional ou um ato discriminatório. É uma política de atendimento bilíngue em salas e escolas apenas para surdos. Pelo contrário, esse tipo de política viabiliza uma oferta educacional de qualidade, considerando as especificidades linguísticas destes sujeitos. Então, aqui é justamente um fator que nós temos, essa frase, nós temos que nos agarrar nessa frase para poder justificar essa defesa das escolas bilíngues para os surdos. E ela traz justamente essa relação, né, dentro das legislações, e ela está dentro da LDB. Então, é um documento que ele já está validado, né, dentro do nosso país. Então, as nossas propostas que vierem para a escola bilíngue, elas acabam tendo também essa possibilidade. A LDB, ela já fala da importância de se ter educação bilíngue para surdos. Porque a LBI não tem essa questão. Né? A LBI não coloca essas questões, mas a LDB tem. E aí a gente tem que ficar atento a essa questão, que a lei brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela traz essa questão, fala sobre escola especial, fala sobre educação indígena, fala sobre educação bilíngue para surdos, mas a lei brasileira de inclusão não tem. Então, a FENES, agora é um momento de luta mesmo, é o momento da gente conversar com os deputados, a gente tem o deputado Flávio Arrens, que inclusive tem um projeto de lei para que nós tenhamos, né, a educação bilíngue de surdos. A LDB, nesse sentido, ela acaba sendo muito importante para se discutir as questões da educação de surdos. Vamos mais à frente. A educação inclusiva, ela fere a educação bilíngue de surdos? Por que que a educação inclusiva ela acaba ferindo essa educação bilíngue para surdos? Por que ela acaba deixando a educação bilíngue para surdos de lado? Vamos ver aqui o que nós trouxemos. A educação bilíngue, nós já temos documentos, nós já temos o decreto 5626, que fala sobre esse direito linguístico dos surdos. A gente já tem. Então, fala sobre a formação de professores bilíngues, que fala, tudo isso já está no decreto. Também fala sobre essa questão do... No decreto 5626, a gente já tem todos esses pontos, e ele tá, e a gente acaba desprezando essas informações. Né? O decreto 5626 já está todo pronto, já está tudo ok. Agora, falando sobre as relações existentes entre essas questões e como a gente pode fortalecer a educação bilíngue dos surdos, a gente tem que pensar nos seguintes pontos. A criação da educação bilíngue de surdos dentro da LDB, esse é um ponto extremamente importante. Nós precisamos ter dentro da LDB, nós precisamos ter também dentro da Constituição, a partir de emendas à Constituição, nós temos que ter essas informações da escola bilíngue para surdos, através de uma PEC, por exemplo. E o terceiro ponto seria criar o decreto
que trate de uma política nacional de educação bilíngue de surdos. Se nós tivermos esses 3 quesitos, a gente consegue ter uma base, a gente consegue ter uma estrutura muito mais fortalecida, né? A gente consegue ter um sistema muito mais forte para que nós possamos atuar. Agora é o momento, né? Agora é muito importante que nós tenhamos essa consciência e que nós lutemos para conseguir garantir tudo isso. Né? Nós já temos os conceitos de L1, de L2, já está tudo pronto, né, dentro dessas questões, todos esses conceitos já estão entendidos. Agora a gente precisa trabalhá-los dentro da legislação brasileira, através de uma PEC, de uma emenda à Constituição, né? Esse é o primeiro passo para que nós possamos conseguir, para poder falar sobre essa questão da educação bilíngue para surdos, para que a gente tenha realmente isso daí. É importante que o PNE também traga essas questões, a educação especial ela precisa estar contemplando a comunidade surda de uma maneira mais forte, né? Então, essa é a importância da gente pensar nesses documentos que nós possamos trabalhar. O PNE, o Plano Nacional de Educação, ele é um primeiro passo, é um passo para o futuro para que nós possamos melhorar. Mas ainda há ajustes que devem ser feitos. Com certeza existem ajustes a ser feitos para essa educação bilíngue se tornar cada mais fortalecida, para a gente ter um aspecto melhor. Então, nós precisamos verificar quais são as legislações que ainda faltam e lutar por essa legislação. Vamos para o próximo slide, nós já estamos caminhando aqui para o final da apresentação. Agora, como é que a gente vai fazer essa articulação política? Nós já temos uma série de documentos, né? Mas como é que eu, líder surdo, como é que a Associação de Surdos locais, como é que a FENEIS, como é que a CBDS, como é que as universidades, como é que as lideranças que nós temos, elas podem atuar para poder garantir, né, para fortalecer essa ideia da educação bilíngue de surdos. Quais são os caminhos para a articulação política nesse sentido? O primeiro ponto é justamente conhecer todas as legislações. Conhecer o nosso arcabouço legal é extremamente importante. Depois a gente tem que conversar com vereadores e deputados dos seus estados, né? Conhecendo a legislação, porque qualquer pergunta, qualquer situação que seja colocada, nós tenhamos argumento para poder rebater. Além de, então, esse contato com os vereadores, com os deputados, a gente precisa estreitar os laços. É como um namoro com os deputados. A gente precisa estar ali namorando, tentando conversar e tal, instigando os deputados, estando junto deles, né, tanto deputados como vereadores, para que a gente possa ter essa atuação maior. O terceiro ponto seria justamente a criação de projetos de lei municipais ou estaduais sobre a Libras. Se cada estado, se cada cidade tiver uma legislação específica, aí sim a gente consegue garantir com que o governo crie escolas bilíngues para surdos. A gente tem que fazer com que as prefeituras criem essas legislações. O quarto ponto seria criar projetos de lei municipal, um projeto político, né, para que nós possamos ter essas escolas, para que nós possamos ter um plano político-pedagógico, né, para que nós tenhamos realmente uma estrutura melhor de acompanhamento. E ainda a questão das negociações. Nós precisamos estar em contato com o MEC, nós precisamos estar também junto com as secretarias de educação, a gente precisa ter a gente precisa estar próximo, né, de todas essas lideranças e precisa estar incentivando essas negociações. A gente precisa estar ali colado com os nossos deputados, com os nossos políticos, para poder garantir esse fortalecimento, né, da luta pela educação bilíngue, porque assim a gente consegue se fortalecer. Porque, afinal de contas, são os deputados e os vereadores que representam.
Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor cada um desses conceitos, esse arcabouço legal que nós trouxemos. Eu estou à disposição para poder tirar dúvidas. Se vocês quiserem algum tipo de informação, né, eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Olá, eu sou a Patrícia. Nós estamos ansiosos pelas palestras de hoje, não é verdade? Bom, mas para falar para vocês sobre o certificado, primeiramente, o certificado não é obrigatório. Mas se você quiser o certificado, você pode fazer a sua inscrição pelo site que eu coloquei aqui embaixo, pagando uma taxa de R$ 10. Agora, se você quiser apenas assistir, fique à vontade para acompanhar o nosso evento. Continue assistindo, nos acompanhe nas nossas redes sociais oficiais. Bom evento a todos. Está. Muito obrigado a todos que estão participando do nosso evento. Esse é um momento extremamente importante. Agora nós tivemos a oportunidade de conhecer essa questão das legislações. Então, eu vou convidar agora a nossa próxima palestrante. Tá. Por favor, gostaria de começar? Pode voltar os slides, por gentileza. Bem, desde já agradeço o convite realizado pela FENEIS, e aqui nós vamos falar sobre políticas públicas e educação de surdos. A Flaviane já veio detalhando um pouco acerca disso, então eu vou retirar, inclusive, da minha fala, e eu vou entrar muito mais nessa questão do que são políticas públicas, na verdade. Então, quem eu sou professora Luísa, Patrícia Luísa, eu sou professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do departamento do DESU, sou doutora em educação pela UFSC. Então, agora, vamos entender, afinal de contas, o que são políticas públicas. Política pública é uma ação e ela é uma relação entre o Estado e a sociedade. A educação na qual é ofertada a educação, saúde, segurança, dentre tantas outras questões. Então, agora é necessário que entremos no que o Estado pode garantir para a comunidade surda, especificamente no que tange à educação bilíngue. Então, de que forma esse Estado se relaciona com a comunidade surda? O que a comunidade surda deseja do Estado que lhe seja garantido? Não podemos deixar que o Estado atue de forma que ignore os pedidos da comunidade surda. Muito pelo contrário, nós devemos manter essa relação constante, porque a comunidade surda é ela que irá determinar quais são as suas necessidades de fato, para que assim criem-se políticas efetivas com ações respaldadas pelo Estado. Próximo, por gentileza. Então, o que é o Estado? Qual é o local que o surdo precisa procurar
em que momento o surdo pode procurar? Eu tenho alguns direitos, eu vou procurar quais locais, afinal de contas? Então, o que é o Estado brasileiro? O que ele representa? Aqui nós temos como os entes representam o Estado, as entidades, os poderes executivo, legislativo e judiciário. E cada um deles tem uma ação que garantiu a educação e que deve ser garantida a educação para a pessoa surda. Então, o Brasil é um Estado democrático de direito e que possui em sua divisão, como já dito, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o poder executivo, o poder judiciário e o legislativo, afinal de contas, o executivo é quem? Quem governa, quem gere as políticas. O legislativo é quem cria as leis e o judiciário é quem fiscaliza essas leis e entra com a ação das mesmas. Afinal, onde foi a nossa luta pela qualidade na educação de surdos? O que nós conseguimos com políticas públicas do Estado? Anteriormente, nós não tínhamos nada que falasse sobre a educação bilíngue. Então, falava somente sobre a escola, questões que eram muito falhas ou muito sensíveis. Então, o Estado vem para garantir essas políticas públicas como políticas de Estado e não políticas de governo. Então, lembremos do que aconteceu, o movimento em 2011, no qual todas as pessoas surdas foram a Brasília, do Brasil inteiro, para se manifestar, e aí conversavam sobre isso, as formações, aqui no Rio de Janeiro, no INES, e voltavam para os seus estados. Isso é o quê? Uma política do Estado brasileiro. Foi retirado o INES? Não, de maneira alguma. Por quê? Porque o objetivo do INES é justamente incentivar a língua de sinais. E o INES, ele tem um histórico marcante, porque ele seria a semente da língua de sinais para disseminar para o restante do Brasil. Então, isso é uma política de Estado, do Estado brasileiro. Afinal de contas, o que é o poder executivo? Em que ele nos favorece? De que forma ele nos ajuda? Onde devemos ir para garantir leis? O que é o poder executivo e que importância ele tem? Podem se lembrar todos, em 2011, nós fomos contra o fechamento do INES e várias escolas pelo Brasil, de escolas especiais, falavam sobre a educação especial, que estavam se fechando a escola para surdos. Então, nós fomos lá, em 2011, o movimento, junto ao Poder Executivo. Posteriormente, nós temos uma outra política pública do Poder Executivo, que é o Plano Viver Sem Limites, em 2012, que foi patrocinado pela UFSC, que inclusive proporcionou formação à distância em letras libras para os estados, e nós temos também pedagogia bilíngue, que é ofertada pelo INES. Isso são políticas públicas, novamente, realizadas pelo Poder Executivo. Então, nós temos também uma outra questão que foi realizada pelo Poder Executivo, que foi o Enem em Libras, pelo INEP. Anteriormente, nós tínhamos somente o intérprete em sala de aula, mas sabemos que existem muitas falhas nesse sentido. Não há uma padronização, não há uma isonomia no tratamento, no que tange ao direito linguístico. Então, isso são questões que envolveria... não, mas isso é uma questão muito particular? Não. Então, nós pedimos que pudesse haver o Enem em Libras. Nós temos o relatório sobre política linguística de educação bilíngue, Libras português, que foi guardado pelo MEC, infelizmente, mas isso foi um trabalho árduo que nós tivemos. E também nós temos a criação da Diretoria de Educação Bilíngue de Surdos no MEC, que isso foi uma luta da FENES realmente, para que se incluísse uma diretoria exclusiva
do MEC. No momento de transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, a FENEI solicitou, então, que criasse uma diretoria exclusiva para cuidar da educação de surdos, que tivesse uma estrutura dentro do MEC que cuidasse efetivamente da educação de surdos, separado da educação especial ou andando junto. Então, isso são questões do Poder Executivo que foram sendo construídas. Então, o Poder Executivo, essas são as ações que foram feitas no Poder Executivo. Próximo, por gentileza. Próximo slide. Então, aqui nós temos algumas fotos de participação junto aos movimentos, reuniões com os ministros, com o Haddad, à época, no INEP, com a Dilma, no Plano Viver Sem Limites. Tudo isso tinha participação efetiva da comunidade surda e também da FENES em conjunto para a criação dessas políticas surdas que pudessem favorecer a comunidade surda. Então, passamos agora ao poder legislativo. Aí nós temos a representação do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Nós tivemos a participação também das lideranças surdas, quando da discussão do PNE, a luta pela inclusão da educação bilíngue. Muitos governos executivos locais não aceitavam e o governo executivo também nacional não aceitava. Então, diante disso, nós tivemos que conversar realmente, explicar, ter esse momento que não foi fácil, de diálogo e realmente convencimento para esses parlamentares, para que eles pudessem entender quais são os objetivos da educação bilíngue para surdos e pudessem aceitar. Então, esse foi um momento muito importante junto ao Poder Legislativo. Vejam, de 2011 a 2014 nós tivemos esse movimento de luta para que pudesse ser incluído. E aqui, novamente, nós temos as ações que foram feitas no Congresso Nacional, com a participação. Agora, importante também frisar o Poder Judiciário. Então, o Enem e Libras, vocês lembram da questão do INEP? Era um diálogo constante que a gente tentava sempre colocar o Enem e Libras, que as provas fossem em língua de sinais, que houvesse a tradução, mas à época nós não conseguíamos, encontrávamos sempre barreiras. Então, o que a gente pedia sempre as atas das reuniões, em manifestações que pudéssemos realizar, tentar um diálogo e um convencimento. Fomos conversar com ministros, à época o Mendonça Filho, que era o ministro, e aí conversando para verificar a importância e a liberação do Enem Livros. Ele falou, nossa, não pode ser, porque é muito complicado, temos que garantir também o sigilo das informações. Então, a FENES entrou com isso no Poder Judiciário, e aí esse é o advogado da FENES, inclusive, tem fotos aqui também da Ana Regina, tentando convencer, mas não conseguíamos. Então, foi ao Poder Judiciário para que entrasse com esse processo em 2014, e aí, a partir de então, nós tivemos uma resposta que os surdos têm sim direito à prova em língua de sinais, à videoprova. Então, isso realmente foi um alívio para a comunidade. Por quê? Nós não conseguimos com o executivo, com o legislativo, mas conseguimos a vitória com o judiciário. Porque o legislativo, ele traz os decretos, as normas jurídicas, todo esse aparato legal. Então, nós conseguimos, a partir disso, a provocação junto ao judiciário e a vitória. Porque o executivo, se nós partimos direto para o judiciário, nós não tentamos ainda os poderes anteriores. Então, é necessário que se prove que nós obtivemos uma negativa anterior para que se mova essa ação junto ao judiciário, para que ele veja, por conta da leniência do executivo, ele sim seja instado e, com isso, mande que seja efetivado uma prova em língua de sinais a partir da decisão. Então, a partir dessa decisão, foi levado para o MEC e possibilitou o Enem em língua de sinais. Próximo, por favor. Então,
como devemos pensar as políticas públicas de educação de surdas? O que elas significam? Quais foram os ganhos? Nós tivemos vários, o Letras Libras, pedagogia bilíngue, disciplina de Libras nas licenciaturas e fonoaudiologia, escolas bilíngues de surdos, Enem em Libras. Nós tivemos também a criação da Diretoria de Educação Bilíngue de Surdos no MEC, uma diretoria, a TV INES, o próprio INES sendo garantido. Então, quer dizer, todas essas são resultados de políticas surdas da educação de surdos feita pela comunidade surda também. E o que significa essa questão linguística? O que é o Letras Libras? O que o Letras Libras significou? O Letras Libras realmente significou um movimento. Se não houvesse, realmente nós ainda estaríamos nessa questão da educação bilíngue. E o Letras Libras foi uma abertura muito importante, a partir dessa movimentação, dessas lideranças surdas que estiveram em Brasília no ano de 2011. E aí, a partir disso, nós tivemos polos de Letras Libras, 15 polos, acredito, e foi uma movimentação muito grande, a questão do como se fala, de quem fala. E aí foi uma experiência de vida muito positiva o Letras Libras. De que forma eu vou adquirir a língua, o que é a língua, o surdo vai aprender realmente, é inclusão, não é? É uma educação bilíngue, o que se discutia. Então foram momentos de reflexão. Então, claro, antes disso nós temos desde 1999, nós tínhamos a questão dos instrutores de uma forma bem básica, né, que pudesse ampliar essa discussão e trazer essa questão dos surdos para uma maioria. Então, nós temos a partir dos anos 2000 que nós temos a lei de Libras, os decretos, e aí a partir disso nós tivemos também um momento muito triste que foi os fechamentos das escolas bilíngues. E aí nós temos o começo da discussão do PNE em 2008, que apresentava muitas falhas, e posterior a isso nós conseguimos que no PNE fosse garantido. Nós temos a LBI, a Convenção da ONU, como a Flaviane já bem trouxe e já explicou aqui para todos nós. Então, agora nós estamos em um momento muito importante. Por quê? O foco é a educação de surdo. Claro, anteriormente a isso, nós tivemos muitas coisas que são garantidas ainda hoje, obviamente, mas nós precisamos, o que é o foco essencial? Eu vou explicar no próximo slide, por favor, o próximo. A Flaviane já explicou, eu vou falar somente de forma bem resumida. A Flaviane já trouxe a Convenção da ONU para vocês. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que todos vocês já conhecem, que foi aprovado no ano de 2014. Aqui nós temos a LBI. Vejam bem o que a LBI traz. A questão das diferentes modalidades de oferta da educação. Nós temos, primeiro, educação bilíngue, em Libras, como primeira língua. Nós temos a segunda como escolas com classes bilíngues, e a terceira seriam educações inclusivas. Todas essas são realidades que podem ser ofertadas no Brasil inteiro. Então, aqui no Rio, por exemplo, eu fui aqui no INES, e a família também pode escolher uma questão da residência que é próximo de sua residência, a escola próximo de sua residência, ou também o sistema do MEC, ele manda que a família escolha que o surdo more perto. Aliás, tem uma política pública do MEC que determina que a criança estude próximo de sua residência. O que acontece muitas vezes, uma evasão escolar, porque não há intérprete, não há uma educação em sua própria língua, que é a L1, um fortalecimento da língua. E com isso a evasão escolar só aumenta.
não há um empoderamento, discussões que fortaleçam o discurso. Então, nós temos essas 3 ofertas, 3 caminhos. Não há proibição da educação inclusiva, veja. Não há proibição, muito pelo contrário, traz 3 caminhos que podem ser ofertados. Então, por isso, nós devemos ter cuidado quando a gente acusa, nesses movimentos que acusam os surdos de serem segregacionistas ou um movimento separatista. Nós devemos também comparar com a educação indígena. Aí a gente vê, há uma segregação, nos acusam por quê? Por que nos acusam? Sendo que a LBI já garante isso. A educação bilíngue realmente significa um aprendizado em sua língua natural, uma questão identitária, cultural, linguística de fato. Próximo, por favor. Então, chegamos aqui ao decreto, o PNE, que trata sobre a política de educação especial, mas é necessário que a gente se desvincule da educação especial. Por que é necessário se desvincular da educação especial? Claro, nós temos o PNE, que está incluso a educação bilíngue de surdos, mas é necessário que haja um convencimento junto ao Congresso Nacional, junto ao Poder Legislativo, para que haja essa separação, realmente essa divisão, para que seja garantida na LDB, realmente, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Porque está na questão da oferta da educação especial, esse é o problema. Então, precisamos desse convencimento junto ao Poder Legislativo, com essa desvinculação, que a educação de surdos não se trata de uma educação especial. Então, esse aqui que vocês veem em vermelho, o Poder Executivo, que ele proporcionou, porque foi um decreto do Poder Executivo. E agora, voltando ao Poder Legislativo, a FENEIS fez uma redação, encaminhou a todos os partidos para ver, para quem tem interesse em estar junto com a FENEIS, acerca do PNE. Nós temos o Flávio Arns, foi o único que procurou, na verdade, a FENEIS, para que fosse criado o quê? Essa questão da modalidade, para que o surdo não tivesse na educação especial, mas sim uma modalidade à parte. Uma modalidade que fosse uma modalidade educacional diferenciada, e não tratado como educação especial. Então, nós temos as convenções da ONU, o PNE, o PNE, nós temos diversas bases legais. E aí nós temos também a LBI, que traz a questão, como anteriormente falado, sobre a educação bilíngue, que novamente veio do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Nós tentamos no Poder Executivo e aí fomos ao Poder Legislativo para que colocasse na LBI essa questão da separação. Então, a divisão das escolas. Aqui nós vamos agora para o Poder Judiciário, para entender o Poder Judiciário também, a importância que tem e qual é o objetivo. O PNE já existe, ele já está vigorando, certo? Ele é bom para a comunidade surda, traz a educação bilíngue, está muito claro realmente o objetivo, mas nós tivemos um problema. Nós tivemos um partido, não lembro qual partido agora, mas um partido entrou junto ao STF com a finalidade de declarar inconstitucional esse decreto, porque traz a questão da oferta da educação especial, traz a ideia, apresenta como se fosse uma ideia segregacionista e que não condiz com a Constituição, que não condiz com as convenções internacionais que o Brasil é signatário. Mas espera aí, temos lá, nesse PNE, a educação de surdos. Então, a FENEIS e a CDBS entraram e falaram, olha, nós não concordamos aqui. O que significa? Então, nós temos o amicus curiae.
que ele entra junto ao Poder Judiciário para representar. E aí nós temos inclusive a tentativa de conversa com o ministro Dias Toffoli, porque é ele que está com o processo agora para declarar a constitucionalidade ou não do PNE. Então, entramos com o Amigos Curi, a CDBS e a FENEIS, novamente, para tentar explicar que não se trata, não podemos cancelar esse PNE, esse decreto. Não se trata de uma educação segregacionista, ao contrário, se trata de uma educação linguística. E aí, o ministro, é preciso que ele nos ouça também, que dê ouvidos à comunidade surda, ao que nós queremos de fato. Então, isso é uma luta. Nossa, mas é preciso que a FENEIS estivesse lá para falar, olha, peraí, nós temos direito disso, disso e disso. Não se trata de uma educação segregacionista, não é isso, mas sim um direito linguístico, para evitar que se cancele esse decreto, certo? Por isso que nós entramos como Amigos Curi. E traz esse significado. É uma luta constante de todos nós surdos. Porque se a gente, caso contrário, se a gente não vá para os poderes lutando, a educação de bilíngue de surdos realmente não se efetiva, ela cai. Então seria isso. Próximo, por gentileza. Então aqui, políticas públicas em educação de surdos. É isso, é uma grande luta da comunidade surda brasileira. Seria isso de uma forma resumida que eu tenho para falar para vocês. Próximo, por favor. Então, avante minha família, avante povo surdo. Esse é sempre a minha fala. Esse aqui está o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, qualquer dúvida, questionamento, eu estou à disposição de todos. Olá, meu nome é esse, meu nome é Patrícia. Gostaram da palestra? Do seminário? Então, como faz para ganhar um certificado? O certificado não é obrigatório, mas se você tem vontade de receber o certificado, faça sua inscrição no site abaixo, pague R$10 e receba. Caso você não queira, vocês podem assistir sempre aos seminários que ele é aberto. Peço a todos que vocês acompanhem as nossas redes sociais. Boa palestra a todos. Muito bem, muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado das nossas palestras de hoje, espero que vocês tenham aprendido bastante. Agora nós vamos aproveitar para convidar as participantes novamente para um pequeno debate, para um momento de debate. Caso vocês tenham alguma opinião ou alguma pergunta, tanto para a Flaviane como para a Patrícia, podem, por favor, mandar pelo chat, que nós vamos responder agora. Parabéns às duas. As palestras foram muito importantes, esse assunto é realmente extremamente importante, né? A questão da legislação e também a questão histórica, né, dessa luta da comunidade surda. Essa luta política é bastante importante, realmente. Então, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, dissessem de onde vocês falam. Eu sou Flaviane Reis, eu sou de Uberlândia. Ótimo. Eu queria saber como é que foi a escolha desses temas tão importantes de pesquisa, né, para cada uma de vocês? Bom, para mim, esses temas eles vêm da minha experiência, né, na luta, na atuação dentro da comunidade surda. Legislação sempre foi um tema que me interessou bastante, então eu acho que é importante conhecer essa legislação, entender quais são as relações que existem entre elas.
né, para ver quais são as perspectivas que nós temos em cada uma delas, para poder entender todas essas relações. Então, por isso eu acho importante apresentar esse tema, trazer esse estudo, né, sobre as legislações, por conta da minha experiência mesmo. Não sei se a Patrícia pensa da mesma forma. Sobre as dificuldades que os surdos estavam vivenciando. Então, realmente aquilo eu fui pegando aquilo e fui internalizando também como escolha. E a partir disso me formei em pedagogia, estudei, depois eu fiz como experiência, passei num concurso público na escola de surdos para ensino de pedagogia, na escola educacional, perdão, FENES não, perdão, da Secretaria Educacional de Minas Gerais, eu passei no concurso público, eu trabalhei lá durante um período, e também eu fui instrutora de Libras na FENES durante muito tempo, e eu ia pegando todas essas experiências e internalizando cada uma dessas experiências. Foi-se passando o tempo, eu estudei, fui fazer o doutorado na UFSC em educação, fui convidada para ser diretora de políticas da FENES, políticas educacionais, de 2009 a 2014. Durante esse período, me movimentei bastante em lutas, para a gente que tivesse essa manifestação toda, que não caísse em descrédito, e aí conheci bastante das políticas públicas, do que elas poderiam ser ofertadas. Então, eu gosto muito desse tema de políticas públicas, é um tema que me traz atenção. Nossa, muito interessante a sua experiência, realmente mostra essa representatividade, né, para a comunidade surda, isso é muito importante. Nós temos aqui também a participação de intérpretes da Febrapios, atuando como voz, né, então o Rafael e a Luciana estão aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade também, para poder colocar as dúvidas de vocês. A nossa história é bem parecida, né? Realmente, as nossas lutas são bem similares, elas se casam, acabam se encontrando. Quanto tempo já, Flaviane? Nossa, eu acho que 23, 24 anos, mais ou menos, de educação. Eu, 21, 22, não sei, não lembro. Eu ainda não trabalhei na FENES, você já trabalhou dentro da FENES, né? Então, realmente foi Realmente uma eu luta bem aprendi importante, bastante né? com o Antônio. Ele foi realmente uma pessoa muito importante, um militante que me ensinou bastante. Então, eu aprendi muito com o Antônio, realmente, a ser a militante que sou hoje. Olha, cuidado que o Antônio vai te fazer chorar, hein? O Antônio, ele é... Não temos nenhuma pergunta? O Gabriel, acho que tá vendo as perguntas lá no chat, né? Estamos aguardando as perguntas. Caso você tenha alguma pergunta, pode mandar no chat.
Hoje nós tivemos esse primeiro momento, mas amanhã também nós vamos ter mais palestrantes, trazendo mais questões. Então, aproveitando que não tem aqui nenhuma pergunta, Flaviana, a gente pode debater sobre o tema. O que você acha? Temos uma pergunta: por que é obrigatório o concurso bilíngue? Concurso bilíngue onde? Qual cargo? Acredito que seja para trabalhar na escola bilíngue? Eu acho que eu entendi que é de uma maneira geral, né? Quando se fala de bilíngue, da questão bilíngue. Se for uma questão profissional na escola bilíngue de surdos, sim, é necessário que se tenha concurso, que se apresente a questão da capacidade técnica em língua de sinais, de conhecimento do português também, mas principalmente da língua de sinais. Porque aí as provas didáticas são sempre desafiadoras, porque apresentam essa perspectiva do professor ensinar em língua de sinais. Então, para ele ensinar o conteúdo todo em língua de sinais. Então, é necessário, sim, a prova didática, obviamente, em língua de sinais, e a prova escrita também. Caso contrário, não tenha uma prova didática, muitas vezes pode entrar professores que não têm domínio da língua de sinais e, novamente, haja um prejuízo para os estudantes surdos. Né? Então, nós devemos ter essa questão, principalmente que tenha a língua de sinais e um domínio e proficiência na mesma. Flaviane, gostaria de complementar alguma coisa? Não, na verdade, eu acho que é isso mesmo. Eu acredito que vai depender, é claro, do cargo que vai ter trabalhando, se é uma escola bilíngue, né? Qual é o tipo de atividade que vai ser exercido. Então, dentro de uma escola da prefeitura, por exemplo, uma escola municipal, se você não tiver pessoas com habilidade para poder lidar com esses alunos, nós realmente vamos ter um prejuízo aí, um problema para a comunidade surda nesse sentido. Então, os concursos vêm nessa ideia de garantir um canal adequado para poder trabalhar dentro desses espaços. Então, acho que para a escola bilíngue realmente é o ideal, é que esses concursos eles tenham, sim, essa exigência, né, do conhecimento. Né? Isso até porque acompanha o decreto, porque acompanha, né, todas essas legislações que nós já falamos aqui hoje. Bom, nós não temos mais tempo. Eu acho que uma complementação da pergunta da Silene, né? Concurso para professores trabalhar em escolas bilíngues. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. É bom vocês perguntarem agora, senão vocês vão se arrepender. Esse é o momento. Bom, então, muito obrigado pela participação das duas. Esse foi um momento realmente muito importante, onde vocês trouxeram informações extremamente relevantes, né, para o nosso conhecimento. Eu gostaria de agradecer. Caso vocês queiram fazer suas considerações finais, fiquem à vontade também. Eu espero
de verdade, né, que todos vocês venham também amanhã, porque as palestras de amanhã estão muito interessantes, muito importantes. Os temas que vão ser tratados são temas extremamente importantes também, né, para nós. Então, continuem participando desse evento, tá joia? É verdade, Flaviane, muito obrigado por lembrar. Realmente, amanhã nós vamos ter mais palestras, começando às 7 horas da noite, e vão ser palestras bastante importantes também. Não faltem amanhã, tudo bem? Se você quiser receber o certificado, mais uma vez, faça a sua inscrição, procure nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, tem as informações da inscrição lá. O certificado custa R$ 10, mas não é obrigatório, né? Só para quem realmente queira ter o certificado. Caso contrário, você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube mesmo, pode entrar aqui no link amanhã, né? Bom, então até amanhã. Muito obrigado pela participação. Obrigado aos intérpretes também, Luciana e Rafael.